Olá, caros amigos, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com apoio do Ravi Yaakov, gerente Skadit, e também do Morel pelo Márcio Braga. Baruch Hashem são 10 anos, vou para 11 já, com a ajuda de Hashem, que estamos servindo a Hashem, buscando as 7 leis, a Torá de Hashem. Dentro do que eu quero falar, gente, estou aqui, não estou para atacar a religião de ninguém, estou aqui para atacar a crença, a fé de ninguém, mas estou aqui para falar aquilo que a Hashem fez na minha vida, me tirando do engano de uma vida que eu desperdicei 30 anos achando que era uma fé verdadeira e usando uma Bíblia enganosa, a João Ferreira de Almeida. Também estudei algumas coisas da Nova Versão Internacional, seja todas elas, Ferreira de Almeida, Versão Internacional, corrigida, revisada, atualizada, seja qual for, estão todas erradas, traduções erradas, erros catastróficos. Brit Hadashah, gente, a nova aliança a Hashem fez com Israel, com o povo judeu. Não foi com ninguém, a não ser o povo judeu. Já passei pelo messiânico um pouquinho também, e lá tinha Brit Hadashah. E o povo que nós estávamos com Brit Hadashah saiu, né, desse engano também, porque Jesus, Yeshua, é trocar 6 por meia dúzia. É engano. E tem muitos pastores, gente, saindo, deixando as suas igrejas, montando, dizendo-se judaísmo messiânico. Não existe judaísmo messiânico, tá, gente? Primeiro ponto. Ortodoxia. Não existe messiânico. Jesus Nazareno. É tudo engano, mentira, formulação, pagar dinheiro. Porque sabes que se propagar a verdade, vão ter que deixar os seus cargos, seus dinheiros, seus status e ter que trabalhar. E trabalhar duro, pagar seu dinheirinho, né? E vão deixar o gado de lado. Vamos lá, gente. Estamos aqui para falar de Pessa. Pessa, gente, mal traduzido pela Bíblia de João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, não é Páscoa, tá? Pessa significa passagem, porque nós sabemos que depois das 10 terríveis pragas contra o Egito, o Êxodo 7:12, o faraó finalmente permitiu que os judeus fossem libertos. Somente após a morte dos primogênitos, os egípcios, Êxodo 12, 29, 31, com parte do processo de redenção, Deus ordenou que os israelitas sacrificassem um cordeiro. Cordeiro era um deus egípcio. E vamos falar disso daí, tá, gente? Desse cordeiro, desse sacrifício, vamos lá. Demonstrando assim sua escolha de seguir os mandamentos divinos em vez de permanecer submissos à cultura egípcia. O sangue do cordeiro foi expedido nos umbrais das portas, nos lares israelitas, para que o anjo da morte passasse por eles. Êxodo 12:7. Daí o nome Pessa, que significa passagem. Passagem, a gente passou por cima, né? Por cima das casas e não deixou que o anjo da morte afetasse os israelitas. Então vamos lá, gente. Mas nós vemos o quê? Eu que convivi 30 anos com aquela Bíblia João Ferreira de Almeida, enganei a muitos. Enrolei a mim, enrolei a muitos. E, gente, e hoje temos que falar a verdade. Está lá escrito lá no cabeçalho, lá dos evangelhos lá, que eu nem me lembro mais, porque graças a Hashem fui liberto dessa coxa de retalho, que não tem santidade nenhuma. A última Páscoa, a Santa Ceia, gente, está escrito que Pessa é o estatuto eterno. E como foi traduzido para a Páscoa e Santa Ceia, né? Santa Ceia, quem inventou isso, gente? Pelo amor de Deus, não tem como. A gente vai falar mais futuramente dessa Santa Ceia que
o Yeshua, Yeshu, a Manzer fez, JC fez, tá, gente? Vamos falar mais à frente, mas vamos falar acerca aqui do significado de peça, como eu estou falando, que é passagem, passar por cima. Vamos ver o que aconteceu verdadeiramente, o que é que muitos agora vão comemorar. O povo judeu vai comemorar peça, tá, gente? Páscoa, ovinho, coelhinho, isso é aberração. É aberração. Comércio para ganhar dinheiro em cima dos gados, do povo que não quer saber de verdade. Então vamos lá, gente. Não confundam, que eu já vi falando, isso daqui nós estamos comemorando a Páscoa, a festa judaica, que não sei o que, com ovo, coelhinho, bombom. Isso é mentira, isso é engano, isso é farsa, isso é ilusão para enganar. Tá? Eu fui enganado também desde criança com essas coisas. Nasci lá enganado com essas coisas. Isso foi coisa montada pelo uma cultura greco-romana, egípcia e assim por diante. Vamos lá, vamos entrar dentro, gente. Tá? Vamos falar aqui, gente, sobre a alegação. Messias seria um cordeiro de sacrifício. Gênesis 22, 8. O suposto cumprimento seria em João 1,29. Diz o texto que, segundo os missionários, trata-se de uma profecia messiânica. Respondeu Abraão, Deus proverá para seu cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Gênesis 22, 8. A justificação para isso, segundo eles, é que o Jesus, Yeshua, o JC, para nós, aqui não interessa para nós, não tem validade nenhuma, tá? Não sou judeu, como falei, sou Benoa, pratico o monoteísmo, graças a Deus. Bom, é sempre associado, que Jesus é sempre associado no Novo Testamento a um cordeiro, especialmente um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29, 36. Isso é um reflexo do tema dos sacrifícios corbanotes da Torá. Segundo diz os missionários, uma forma de cumprimento do rito levítico de todo o sistema expiatório de Israel. Vamos lá, gente. Como nós falamos aqui, cordeiro era um símbolo da idolatria egípcia. Vamos entrar mais dentro disso daí. Fatos sobre esta passagem. Abraão recebeu a ordem de oferecer seu filho Isaque em sacrifício, porém tal sacrifício não ocorreu, por uma simples e excelente razão. Deus não estava falando sério quando pediu isso. Era um teste para Abraão. Gênesis 22, 1. Deus não aceita sacrifícios humanos. Jeremias 32, 35. Guardem bem. Deus não aceita sacrifícios humanos. Para fazer e passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente. Isaac mencionou um cordeiro que pensou ser oferta solicitada por Deus. Abraão disse que Deus providenciaria para si um cordeiro. Porém, ambos eram humanos e, como humanos, erram nesta concepção, pois o final do relato mostra que Deus providenciou para si um carneiro e não um cordeiro. Gênesis 22, 7, 8 e 22, 13. Não existia na época patriarcal concepção de sacrifício pelos pecados, tá, gente? Na época patriarcal não existia a noção de sacrifício pelos pecados. Vamos lá? Isso só veio existir depois da escrituração da lei dos sacerdotes, Torá, Kohanim, tal como exarada no livro de Levítico, Vaikra. Nenhum dos patriarcas aparece no texto da Torá oferecendo sacrifício pelos pecados. O que Abraão ofereceu foi um holocausto, no qual o animal era queimado totalmente sem aspersão de sangue, sobre o altar para que tivesse eficácia expiatória. Vide Gênesis 22, 2, 3, 6, 7, 8 e 13. Segundo a Torá, para que sacrifício tivesse efeitos expiatórios, além de ser feito como animal apropriado, nunca um cordeiro, carneiro ou seu ofertante deveria espargir o sangue sobre o altar. Levítico 17, 11. Significado de holocausto.
entre os hebreus, sacrifício em que a vítima era totalmente consumida pelo fogo. Vamos lá. Como o sangue de um holocausto não era aproveitado para nada, como não era deitado sobre o altar para fazer expiação sendo consumido pelo fogo, o que legalmente temos aqui é apenas uma oferta de gratidão todá, ou um sacrifício pacífico xeramim, duas possíveis categorias em que um holocausto poderia se encaixar menos na categoria de expiação de pecados. Os holocaustos constituíam-se de novilhos, bovinos ou de macho de ovelhas, carneiros ou cabras, gado, miúdo, ainda de aves, rolas ou pombos. Os animais eram sacrificados e totalmente queimados sobre o altar de holocaustos. Ninguém comia carne, nem mesmo os sacerdotes, e seu sangue derramado em volta do mesmo. Levítico 1, 5 e 11. Os holocaustos representavam a completa submissão à vontade de Deus, e por esta exata razão, a oferta era completamente devotada a ele, sendo consumida pelo fogo do altar. Tais ofertas evidenciam o desejo de comunhão com o Criador. Daí a razão de serem chamados em hebraico de Olá. Palavra que expressa subida, ascensão, como a fumaça que sobe da oferta, queimada assim também, sob as preces e desejos do ofertante, para juntos de Deus. Essas ofertas não tipificassem em si mesmas, para expiação de pecados. A expiação se sossegava quando o holocausto era associado a uma oferta pelo pecado. Então, gente, estamos aqui falando de uma oferta lá, uma oferta todá, de gratidão, de agradecimento, não existia na época, instituição de oferenda pelos pecados. Gente, exegese do povo judeu, engano rabínico. Gente, se você despreza os rabinos que foram colocados, você está desprezando a Deus. Porque está escrito em Deuteronômio 17, 11, honrais os juízes da sua geração. Então, gente, vocês estão alucinados. Vocês não entenderam nada, não compreendem nada. E querem mudar a Torá, o judaísmo que Deus deu no Monte Sinai. Gente, tem gente aí que está estudando hebraico, grego, para debater com os judeus, com os guardiões da Torá. Estudam grego, estudam hebraico, para debater contra os judeus. E vem assinalar os judeus. Mas para que isso? Porque querem fonte de renda, não querem sair da sua idolatria. Porque criar 4 da tarde de Ivarim, pelo 4, 2, 3, vê lá, que criar não pode se diminuir ou acrescentar nada da Torá. E se criou uma nova religião, como cristianismo, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, isso é idolatria. Seja muçulmano, seja quem for, isso é idolatria. Não pode se criar outro livro, diminuir, acrescentar outras doutrinas, outros tópicos. É idolatria. Tá, vamos lá. A frase proferida por Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, remete ao cordeiro de Peça. Por quê? Na mesma proporção que Abraão recebeu uma prova, um teste, Gênesis 22, 1, israelitas, a semente de Abraão recebeu outro, enquanto estava no Egito. Sacrificaram o cordeiro no Egito, uma terra onde esses animais eram cultuados como deuses. Não era uma boa ideia. Isso está muito claro na Torá. Como Moshe diz, Moisés, convém que assim se faça, porque abominação os egípcios, o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Êxodos 8, 26. Enquanto ainda no Egito, os israelitas recebem a ordem divina de sacrificar um cordeiro e de passar parte do seu sangue sobre os umbrais das portas e das casas, a fim de que o anjo da morte evitasse suas habitações, quando de sua fatídica missão de exterminar os primogênitos egípcios, isto era mais do que um teste de fidelidade, era uma prova cabal da resignada obediência ao que seu Deus estava lhes ordenando, mesmo a despeito do perigo que estavam correndo. E para fecharmos a questão com chave de ouro, caso os israelitas não fizessem o que lhes for ordenado, seus primogênitos também pereceriam, o que nos faz lembrar do ato desprendido de Abraão, que não pensou 2 vezes quando Deus lhe ordenara sacrificar seu filho legalmente, falando era o seu primogênito. Em suma, a passagem de Gênesis 22, Akedat de Isaac, Akedat é amarração, foi amarração, não foi sacrifício. Tá, gente? Vamos entender. A amarração de Isaac nada tem a ver
com JC, Jesus, Yeshua, tá? Dos messiânicos, daqueles que ficam por aí ganhando dinheiro, enganando o povo, fazendo vídeos, debatendo com os judeus, gente, tá? O hebraico é o verdadeiro, o judaísmo rabínico é o verdadeiro. Já passei pelo messiânico e me deu dor no coração, de engano, tá, gente? De engano. E não sou messiânico, mas a Bíblia João Ferreira de Almeida convive 30 anos. Muito engano, tá, gente? Então, como falamos, nada tem a ver JC, Jesus, Yeshua e Eixo, né? Esse suposto sacrifício expiatório, nenhum dos pontos analisados segundo a Torá conforma-se ao que expõe no Novo Testamento, suas ligações que não é Novo Testamento coisa nenhuma, não é Brit de Hadashah coisa nenhuma, porque Hashem não mandou ninguém escrever outro livro. Não se diminua, não subtraia desse livro da Torá. O povo judeu, os guardiões da Torá. E vamos lá, gente. Vamos continuar. O que aconteceu em Peça ou não? Vamos lá. O que aconteceu em Peça ou não? Vamos continuar aqui, gente. Aconteceu ou não aconteceu em Peça? Vamos lá. Um estudo sobre as contradições do NT, sobre a morte de Jesus, Yeshua e Yeshua. Há uma contradição muito grande. E o verdadeiro significado não é Páscoa, é Peça, tá? Vamos lá, gente? A gente está aqui falando de coisas sérias, gente. Coisas que durante muitos anos foi escondido e agora o pessoal quer renovar, sabendo que a parte de Jesus não está dando certo mais, está sendo desmascarada, e estão querendo renovar os messiânicos com Yeshua, com Jesus. Vamos lá, vamos ver. Com Yeshua, né? Vamos lá, aqui para... Nós sabemos que o verdadeiro, né, personagem, que a gente sabe quem foi. Foi um personagem, né, nós sabemos que foi um personagem que era discípulo de Yehoshua ben Perahia, que se revoltou contra seu povo, contra suas próprias leis. Sabemos disso. Em alguns dias, judeus do mundo inteiro celebrarão a festa de Peça, conhecida como Peça, passagem, não é Páscoa, tá, gente? Mal traduzido, Páscoa, e é engano. Se é que realmente existe outro, nessa data é comum as atividades missionárias se intensificarem. Uma das razões para isso é a crença de que a crucificação e a ressurreição de JC e Yeshua ocorreu na Páscoa, que é uma grande cascata. Não só isso, mas também muitos cristãos e messiânicos alegam que a Páscoa judaica nada mais é, que não é Páscoa judaica, é Peça, tá, gente? Nada mais é do que uma alusão ao sacrifício de JC, que aconteceria milênios depois. Vamos lá, gente? Todo mundo conhece a famosa pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Se perguntarmos a qualquer cristão que o Jesus, o JC, Yeshua e seus discípulos estão fazendo nesta cena, todos dirão, o ceia de Peça. Jesus está comemorando a festa de Peça com seus discípulos, anunciando que sua morte se aproxima. Aqui encontramos um conflito interessante. Vamos lá, gente? Sabemos que Deus nos ordena na Torá a celebrar a festa de Peça na noite do dia 15 do mês de Nissan. Inclusive, essa semana vai ser a festa de Peça, tá, gente? Por isso esse vídeo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, pela tarde, é Peça para o Eterno. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Eterno. 7 dias comereis pães ázimos. Levítico 23, 5, 6. De acordo com a Torá, no dia 14 à tarde, cada um do povo judeu deveria sacrificar um cordeiro ou um cabrito para ser comido na primeira noite de Peça. Dia 15, veja, Êxodo 2, 12. Lembrando que a primeira noite de Peça começa ao anoitecer do dia 14 de Nissan. Então, no dia 15, de acordo com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foi nesta noite que Jesus fez a última refeição. Oh, será? Vamos ver? Vejamos, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos dirigiram-se a Jesus. Lhe perguntaram, onde queres que preparamos a refeição da Páscoa?
Ah, né? Primeiramente, como já falamos, não é Páscoa, é peça, tá? É peça. Por favor, cristãos, messiânicos, por favor, vamos lá. O mestre diz, meu tempo está próximo, vou celebrar peça, vou celebrar peça com os meus discípulos de sua casa. Os discípulos fizeram o que Jesus havia instruído e prepararam, Yeshua mesma coisa, e prepararam a peça ao anoitecer. Jesus estava reclinando a mesa com os 12, Mateus 26, 17 e 20. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Né? Porque para nós é peça. E, saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como eles tinham dito, e prepararam a Páscoa. Como já falamos, não precisa ficar repetindo. E chegaram à tarde, foi com ele os 12. E quando estavam sentados a comer, Marcos 14, 12 e 18. Esse negócio também de 12 aqui, que eu fazia, né, para representar os 12 tribos de Israel. Sabemos disso. Chegou, porém, o dia dos avos, em que tocava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo, ide perguntai-nos, prepararmos a Páscoa, para que a comamos. E indo, eles acharam, como lhes havia sido dito, preparar a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa, com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. De acordo com esses 3 livros, Lucas 22, 7, 15, de acordo com esses 3 livros, após celebrarem a Páscoa, Jesus é capturado e levado ao julgamento. No dia seguinte, JC e Yeshua é condenado e crucificado, morrendo pouco antes de anoitecer. Mas tem alguém que discorda dessa história, ninguém menos do que o autor do 4º evangelho, João. Vamos lá, gente? O autor do livro de João tinha outros planos. Sua intenção era descrever a morte de JC como sacrifício de expiação pelos pecados da humanidade. Sendo assim, ele decidiu, então, comparar JC com o sacrifício de peça. Ou melhor, o cordeiro de peça, no começo do seu livro. Veja como ele descreve o encontro entre ele e João Batista, o JC. No dia seguinte, João Batista viu a JC, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Nós já falamos que Cordeiro não tira pecado do mundo. Falamos. Vamos lá, gente. O negócio tá bom. Não vai fazer exegese judaica, coisa de rabino, messiânico, gosta de inventar rabino ortodoxo, fui contra os rabinos ortodoxos, os cristãos. Pare, gente. Pare. Está escrito assim, a Torá, a palavra de Hashem sairá de onde? De Sião, de Jerusalém. Não é de nenhum messiânico aqui do Brasil, de qualquer lugar, que fica inventando história, gente, para debater com o judeu, conheço grego, conheço hebraico, tal. Não adianta. Veja agora um detalhe sobre a morte de JC Yeshua, Jesus, em João, que não consta nos outros livros. Para apressar a morte dos crucificados, os romanos quebraram as pernas dos condenados, acelerando assim o sufocamento, mas com um deles isso não aconteceu. Foram pois soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro, que como ele foi crucificado. Nós vimos a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, porque isso que aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Bom, gente, primeira coisa, ele vem apanhando, segundo a escritura deles aí, vem apanhando igual cachorro, apanhando como chicotada, bufetada. Só esse tipo de sacrifício aí já estava errado, e muito errado. Mas vamos lá. João 19, 32, 36. Essa profecia citada, na verdade, não é uma profecia em cima das leis sobre o sacrifício de peça, onde nenhum dos ossos poderia ser quebrado. Êxodo 12, 46, Números 9, 12. Percebe então como o autor de João cria o paralelo entre Jesus, Yeshua e o Cordeiro de peça. Portanto, ele não poderia concordar com os outros evangelhos do Novo Testamento. Se os outros 3 livros estão certos, então a morte de Jesus ocorreu no dia seguinte à refeição de peça. Olha a contradição, gente. Quando o Cordeiro já tinha sido sacrificado na tarde do dia anterior, eliminando assim seu paralelo.
Encontramos outro problema para João com os 3 primeiros livros. Na noite do dia 15, Jesus e seus discípulos estavam comendo o sacrifício de Pêssah. Como ele podia ser o sacrifício de Pêssah se no dia 15 ele estava comemorando, gente? Olha, vamos raciocinar, imagine, vamos raciocinar, gente. Pensa, junto com os pães asmos, os copos de vinho e as ervas amargas. Durante a refeição, Jesus disse claramente que o vinho representa seu sangue. Bom, gente, comer já sangue, canibalismo, né? Vamos lá. Que seria derramado, e o pão do seu corpo. Né? Mesmo como símbolo, parece canibalismo. Que seria entregue como sacrifício. Em nenhum momento ele menciona a carne do cordeiro como representação do seu corpo ou do sacrifício que faria. Por isso, Mateus 26, 28, Marcos 14, 22, 24, Lucas 22, 19 e 20. Por essa razão, no livro de João, contamos outra narração de sua morte. No início do capítulo 13, o autor escreve a última ceia. Não foi a refeição de Pêssah, sim uma refeição comum. A última ceia, a última refeição, a última Páscoa. Gente, como nós falamos, Pêssah, estatuto eterno que Hashem deixou. E Páscoa, a tradução errada, como já falamos. Veja como ele inicia o capítulo. Ora, antes da festa da Páscoa, João 13, 1. Nessa noite não tinha pães asmos, vinhos, ervas ou cordeiro, mas nela Jesus lavava os pés dos seus discípulos e anunciava que seria pego por um deles. Nos outros livros, nos anuncia isso durante a refeição de Páscoa. Judas, o traidor, deixa o discípulo com medo de ser descoberto, mas outros discípulos pensavam que ele saiu para comprar comida para a festa do dia seguinte. Porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa. João 13, 29. O livro de João também deixa claro que a morte de Jesus ocorreu no dia 14 e não no dia 15, como nos outros livros. Quer dizer, nos outros livros sinóticos, a morte foi no dia 15. E no livro de João, dia 14. E aí, gente? Como é que é? Como é que resolve essa situação? É o que eu falo para você. Bíblia João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, corrigida, revisada, localizada, seja quem for. Brígida Hagachá. Gente, já saí desses enganos. Graças a Hashem. Graças a Hashem. O autor... Vamos lá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta, meio-dia, João 19, 14. O autor de João queria deixar claro que a morte de Jesus ocorreu no mesmo momento em que os cordeiros de Pêssah eram sacrificados. Ou seja, na véspera, conseguimos ver em toda essa contradição entre seus autores que o Novo Testamento não é uma fonte confiável, nunca foi e nunca será. Como conciliar duas datas claramente conflitantes? Jesus não pode ter morrido em 2 dias diferentes. Yeshua, né? Yeshua. Não existe argumentação lógica possível para explicar esse conflito de informações. É importante observar que em nenhum momento a Torá descreve o sacrifício de Pêssah como sacrifício de expiação por pecados, como já falamos. Pelo contrário, aprendemos no início do livro de Levítico que os sacrifícios são classificados por categorias. Os sacrifícios de pecados estão na categoria mais alta, chamada de Kodesh Kodashim, Santo dos Santos. Inclusive, que eu até estudando essa semana, e vai criar esse livro também, esses assuntos também. Enquanto o ato de Pêssah, na categoria mais baixa, Kodashim Kalim, menor santidade. Outro ponto que derruba esse paralelo é que, conforme ensinado em Levítico, os sacrifícios de pecado cometidos pelo povo deveriam ser fêmeas. Se uma alma do povo da terra pecar por erro e por fazer um dos preceitos do Eterno, daqueles que não se deve fazer se tornar culpado, se ele for conhecido depois do pecado que cometeu, trará o sacrifício uma cabrita, sem defeito pelo pecado que cometeu. E se for cordeiro, for de seu sacrifício de pecado, fêmea será, sem defeito trará. Levítico 4, 7, 32. Agora vamos ver como a Torá nos explica o significado real do sacrifício de Pêssah, que não é Páscoa, tá, gente? Foi mal traduzida pela Bíblia João Ferreira de Almeida e outras Bíblias assim, porque etc e tal. Quando seus filhos lhe perguntaram o que significa essa cerimônia, responde-lhes: é sacrifício de Pêssah para o Eterno,
e soltou passar sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, e poupou nossas casas como feriu os egípcios. Êxodo 12, 26, 27. Se novo testamento está certo, então a resposta deveria ser diferente. Deveríamos, pelo menos, ser orientados a dizer a nossos filhos que esse sacrifício representa o Messias, que no futuro seria morto para redimir nossos pecados. Deveria ser dito isso, que o sacrifício seria o Messias no futuro, que redimiu o pecado. Mas não diz. E as contradições dos evangelhos sinóticos e em João? Gente, morto dia 14, dia 15, como é que é a situação, gente? Como é que é o contexto? Sabemos também que em Levítico 16, a Torá nos ensina que o dia em que se trazia o sacrifício de expiação de pecados era Yom Kippur, não era Pessah. E não Pessah. Pessah não tem nenhuma relação com a expiação de pecados. Mas vemos logo no primeiro livro da Torá, como nossos patriarcas no seu sacrifício de Pessah, quando Isaac é levado para ser entregue como oferta de elevação, ele pergunta, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para oferta de elevação? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, profeta de elevação, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, então levantou Abraão os seus olhos e olhou um carneiro detrás dele, cravado pelos seus chifres, no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, 7, 13. Repare que Isaac pergunta sobre o cordeiro, e Deus lhe entrega o carneiro. Nossos sábios explicam que o cordeiro, a que Abraão se refere quando disse, Deus proverá para seu cordeiro, esse é o cordeiro de Pessah. Da mesma forma que Abraão passou por um grande teste ao levar seu filho, assim também o povo judeu seria testado ao sacrificar o Deus egípcio. E o cordeiro fazia isso explicitamente sem temer os egípcios, espalhando o sangue pelas portas para todos verem. Aqueles que passaram no teste mereceram a redenção, que sejamos nós também merecedores da redenção, e que esse Pessah seja celebrado em Jerusalém, com o verdadeiro Messias. Verdadeiro Messias, tá, gente? Verdadeiro Mashiach. Não que está sendo inventado pelos messiânicos ou pelos cristãos. Tá bom, gente? Ah, mas por que Deus deixou isso tudo acontecer? Gente, está escrito que o povo judeu ia passar por tudo isso porque seriam testados para ver sua verdadeira fé e crença, né? Porque não é, o povo judeu não se baseia em milagres, mas naquilo que está escrito dentro da Torá. Milagre só prova que a pessoa era um falso profeta. Tá bom, gente? Então, Yeshua, Jesus, o que está referido na Brit Hadashah, no Novo Testamento, é falsa profecia para testar o povo judeu. Não diminuireis, nem acrescentareis. É o que diz a Torá. E foi acrescentado, e foi diminuído. Gente, e vão parar porque vocês querem dinheiro. Gente, convidamos vocês para estudar na plataforma Bem no Brasil com o nosso Ravi Yaakov Genetskares, com o nosso, na Academia de Noé, a qual faço parte dela, com o nosso Morel pelo Márcio Braga. Temos serviços divinos todo dia. Temos a nossa Beit Nova Friburgo aqui, na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Temos um núcleo ali na cidade de Pádua, também aqui no oeste do Rio de Janeiro. Temos também temos um núcleo também ali na cidade do Rio de Janeiro, na Pavuna, no Village, o emissário Gernes, Baruch Hashem. Temos grupos em Niterói, né, o qual Fábio Machado sempre posta os estudos, né. Temos grupo em Volta Redonda com o nosso amigo Ruberval. Então, gente, temos assim, Baruch Hashem, vários grupos. Vem estudar conosco, está conosco na plataforma Bem no Brasil, como falando Academia de Noé, e nas nossas Beit Noah, procura um grupo perto de você. E por todo o Brasil temos Beit Noah. Baruch Hashem, que Hashem vos abençoe. Tudo bom, tchau, tchau. Mashiach já!